tarde, boa tarde. Alô? Boa tarde, pessoal. Tudo em ordem? Senhores, primeiro agradecer à organização do evento por essa oportunidade que está nos trazendo aí, pelo convite. O evento está com certeza maravilhoso, conforme já falaram de manhã, e o que a gente espera é que cada vez esteja melhor, com certeza. O que a gente vai trazer hoje aqui para vocês, senhores? Então, um case de sucesso de como nós ajudamos a Hughes a transformar as suas entregas para os seus clientes. Então, meu nome é Gabriel Pedroso, sou CEO da Unirede Inteligência em TI, Premium e Training Partner da Zabbix. Boa tarde, eu sou o Bruno Figueira, arquiteto de plataformas de gerência e redes multisserviço na Hughes. Pois é, a Hughes é, a princípio, uma empresa de comunicação via satélite, está no DNA dela, mas nós somos uma empresa de telecomunicações de uma forma geral. Via satélite, a gente é líder mundial de comunicação e a gente está presente em mais de 100 países, tem 1,7 milhões de assinantes aí pelo mundo e mais de 9 milhões de terminais satélite instalados. Aqui, estou falando também da banda larga via satélite, que a gente tem bastante lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também tem um serviço de banda larga via satélite, né? Já faz algum tempo já que a Hughes é parte do grupo EchoStar, né? Faz mais de uns 10 anos, mais ou menos, que é um grupo que tem dono de satélite, tem operação 5G recentemente lá nos Estados Unidos. E isso dá uma sinergia aqui para a empresa ter tanto uma parte de telecom, quanto uma parte de comunicação, né? E o que é esse nome Hughes, né? Muito bem. Esse nome vem do Howard Hughes, né? O aviador, não sei se vocês conhecem, vocês lembram desse filme, mas esse aí, ele é um cara que era um aficionado por aviação, por tecnologia, e tinha bastante recurso naquela época, e tinha bastante condições, e era um visionário. Dá para dizer que o Howard Hughes era uma espécie de Elon Musk ali da sua época, né? E nesse contexto, né, ele surgiu a Hughes Aircraft Company, a Hughes Space and Communication e mais uma gama de nomes até chegar aqui na Hughes que eu estou apresentando para vocês hoje, né? Em termos de Hughes no mundo, tem Hughes na Índia, na Europa, tem lá no Matriz, nos Estados Unidos, claro, e aqui no Brasil também, né? E vários outros lugares da América Latina, né? Tudo bem, e convergindo um pouco aqui para a parte corporativa, a parte enterprise da Hughes, o que a gente faz? A gente fornece soluções customizadas de conexão, né? Basicamente, nosso serviço é entregar conectividade, né? E aí sim, aí a gente usa satélite, usa os nossos equipamentos que a gente fabrica, mas também de outros fabricantes. Tem Cisco, tem Fortinet, tem Juniper, o que for. O nosso objetivo é ver qual que é a necessidade do cliente, integrar os sistemas, gerenciar para eles e trazer essa solução para ter uma entrega. Em termos de tempo, a Hughes já tem 50 anos no Brasil. Começou lá em 68, vendendo o primeiro satélite para a Telebrás, né? E por um bom tempo era venda de hardware, né? Mas foi mais ou menos ali em 2003 que a gente começou com esse serviço corporativo, onde a gente pegou nossos próprios equipamentos e fez um serviço de 24 para ter NOC, para ter atendimento 24/7, para ter manutenção de campo, né? E mais recentemente, até convergindo um pouco aqui para o nosso case, a gente começou a trabalhar também com SD-WAN. Nesse contexto, a gente tem mais de 20 mil links sobre nossa gerência, sobre os nossos cuidados, misturados, satélites ou terrestres, o que for, né? E como é que é com relação às Zabbix? Faz algum tempo também que a gente lida com isso, mas era sempre como se fosse um projeto que veio de um fornecedor para cuidar, enviar traps ou fazer alguma coisa assim, ou um novo projeto que a gente colocou um Zabbix só lá numa certa função, e a gente precisava de uma ferramenta mais convergente. A gente estava com uma necessidade de uma ferramenta que a gente conseguisse trazer dados de diferentes plataformas e fazer, levar isso para várias áreas, várias pessoas, e aí, ali mais ou menos em 2022, aliás, numa conference como essa, que a gente iniciou um contato com a Unirede, com o nosso projeto, que a gente chamou de Projeto Multiplataformas. E nesse projeto, a gente chegou para a Unirede dizendo, olha, estamos aqui com algumas demandas, algumas necessidades. Eu pedi ao Gabriel para falar um pouquinho delas aí. Então, sobre as necessidades, como é que chegaram as demandas desse tipo de negócio que é a Hughes, que vocês agora veem que é o líder mundial em comunicação via satélite? Então, dentro das motivações principais era
perder a dependência de fornecedores quanto a outras plataformas e ter a sua única plataforma para atender os seus clientes. Dentro dessa questão de clientes também, atender de forma unificada, com informação e dados em tempo real, a emissão toda de relatórios e a questão, claro, de integrações e versatilidade. E o que a gente entende por isso, né? Versatilidade, as formas de fazer coleta e as integrações também de olhar para o futuro e estar preparado para qualquer coisa. E, claro, no centro disso tudo, uma das principais demandas era ser um fluxo altamente automatizado. Então, a Hughes não queria colocar a mão em nada neste monitoramento, criação, parametrização e assim por diante, e ir adiante com ele 100% autônomo. A resposta para esse tipo de motivação, todas essas necessidades, para nós, era bem clara. Daí a gente também transformou ela muito clara para a Hughes, que é Zabbix. Então, o Zabbix entrou como alicerce central em todo este projeto, que, como o Bruno trouxe aqui, ele começou por um produto específico da Hughes, que é o mais recente, a parte de SD-WAN. No SD-WAN, por mais que ele seja recente aqui no país, no Brasil, ele já é um produto muito consolidado na sua matriz, nos Estados Unidos. Então, lá ele já é reconhecido por diversas casas de pesquisas, clientes, já recebeu diversos prêmios e atende aí empresas, principalmente de varejo, altamente distribuídas em todo o território americano, como, por exemplo, Pizza Hut, Walgreens, KFC e outras. Então, é um produto super consolidado. E como é que foi as questões adiante, né? Como é que foi toda essa questão do projeto? Então, Bruno, gostaria que tu trouxesse alguns detalhes do projeto e, claro, os desafios que esse projeto aí nos trouxe. Ok, obrigado. Muito bem. O projeto, né, a gente começou com o Zabbix versão 6, né, que é aquele que estava disponível, né, foi ali por final de 2022, mas com tudo que tem direito. Lá tem HA do próprio Zabbix, tem HA do banco de dados, né, e junto com esse sistema, a gente instalou em máquinas virtuais, que também estão em redundância, né, colocou ali também vários proxies, por causa de uma necessidade nossa, que alguns sistemas você não consegue acessar estando local, você precisa ter uma máquina isolada, porque, afinal de contas, é uma operadora e alguns ambientes são altamente isolados. Junto com isso, obviamente, o front-end, e desse front-end também a gente consegue tirar um portal, que é uma espécie de um acesso externo que a gente dá lá para os nossos clientes, né? Muito bem. E nesse ambiente, hoje, né, ele está trabalhando relativamente tranquilo, tem lá 700 hosts, 27 mil itens, 9 mil triggers, tem 16 usuários ali, assim, que estão comumente utilizando, e 300 VPS, que é relativamente tranquilo, ainda mais para esse sistema que está trabalhando com facilidade. Em termos de clientes, a gente tem 14 clientes instalados ali, e tem também 2 projetos especiais. Esse cara é interessante, porque quando você está com o Zabbix, você percebe, assim, alguma outra área chega com uma necessidade e fala, eu tenho um negócio aqui, mas acho que não dá para fazer, é complicado. Mas aí a gente fala, não, traz aqui e tal. E aí o Zabbix tem uma aderência por fato de ser muito fácil de usar, muito fácil de coletar de qualquer lugar. Aí acontece da gente ter os projetos especiais também. A gente tem um ambiente de homologação onde a gente roda projetos como esse, né? Não sei se vocês perceberam aqui, mas cadê os agents? Pois é, a gente praticamente não tem agent. Tem agent no servidor, tem agent nos proxies, ok. Mas a gente não usa agents. Isso é por causa do que é um próximo assunto que eu quero comentar, que são os paradigmas de uma implementação, mas numa operadora, né? Na operadora, a gente, na hora que fez o pedido para a Unirede, a gente falou, olha, é o seguinte, como você já disse, não quero ficar configurando as coisas na mão, não. A gente tem algumas demandas muito claras, que é, eu preciso que tenha uma padronização, eu preciso que seja altamente automatizado, e ainda preciso que tenha uma convergência num lugar único onde eu vou colocar as coisas. E é nisso que a gente entra, um pouco detalhando um pouco mais como é que foi esse pedido, né? Considerando padronização e automação, por exemplo, a gente falou assim, que nem eu comentei, né? Não tem agent por quê? Firewall, roteador, switch, VSAT, que é da própria Hughes, né? Esses caras não têm agents, você não instala agents neles. Então, as métodos de monitoração são os que o próprio equipamento fornecer, né? E aí, nesse contexto, então a gente falou, vamos fazer modelos de hosts, né? A gente tem nossas diferentes soluções, mas a gente vai ter esses caras sempre focados em diferentes modelos. E para esses modelos, a gente vai usar sempre o mesmo tipo de configuração. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar os sistemas, por exemplo, de um OSBSS,
E daí a gente tira essas informações, compara com o sistema, e de lá a gente faz a população dos hosts. Além disso, ainda nesses hosts, a gente ainda traz informações adicionais desses sistemas para poder colocar informações de host groups, atributos, tags, até macro, se precisar, né? Tudo isso tirando automaticamente do sistema. Tem um cara central aqui, que é o CMDB. Muito bem. O CMDB, ele é um banco de dados importante, meio que um coração dessa solução, né? Que é um cara que converge essas configurações. As empresas de telecom, ou empresas em geral, têm o CMDB como um banco de dados onde você coloca itens de configuração. Então, pode ser sobre sistemas e coisas assim. Para a gente aqui, o que é fundamental no CMDB é ele trazer todas as informações que eu preciso para poder gerenciar, acessar, chegar nos equipamentos, né? E no nosso CMDB aqui, a gente percebeu que a implementação que a gente precisava fazer para aqueles diferentes tipos de modelo de host, por exemplo, era um banco de dados relativamente simples, onde a gente precisava ter lá o tipo, né, que seria o modelo de host, um atributo e um conjunto de valores para cada um, né? No nossa jornada aqui, a gente começou com MySQL, mas não demorou muito para a gente ver que dava para fazer bem mais legal com o MongoDB. Porque MongoDB é JSON, e, além disso, já tem uma estrutura do tipo chave-valor, que cai muito bem com esse atributo-valor que a gente está comentando aqui, né? Pois é. Mas, resumindo, né, enfim, o CMDB ele era um cara que busca informações de outros sistemas e traz essas informações para que você possa ver de uma forma mais normalizada, para poder fornecer informação de gerência e acesso para os ABICs, mas podendo ser para outros também. É uma função que o CMDB tem de fundamental aí. Focando um pouco aqui, por exemplo, num exemplo, vamos pensar, por exemplo, no modelo de host firewall, por exemplo, né? Aqui tem lá no CMDB um conjunto de atributos e valores, né? Onde eu vou pegar lá IP, vou pegar latitude, né? Alguma informação mais específica do cliente, como uma designação, alguma coisa assim. E aí, a gente, nessa proposta, nesse pedido, a gente falou, ó, a gente vai criar um config file que te diz o que você tem que buscar no CMDB para você colocar em qual template, em qual equipamento, com quais dados. E é assim que funciona. Ele tira do CMDB a associação que vai popular lá nos ABICs para poder gerar os hosts, né? Ah, tá, legal, o firewall está garantido. O sistema foi feito de uma forma que, se eu quiser ter outros equipamentos, é muito simples. Eu crio um outro config file para outro equipamento, e aí esse config file vai trazendo para mim mais um conjunto de dados, como é que eu vou coletar, como é que eu vou fazer, e assim eu consigo escalar, né, para um montão de equipamentos e soluções que a gente tenha e que venha a ter, né? Já até aconteceu nesse processo, a gente criar um novo config file para um equipamento diferente. Isso tudo sem precisar alterar nada na automação que foi feita, né, Bruno? Tudo automatizado, porque a automação já foi feita com esse conceito. Olha, eu quero fazer de um jeito que eu consiga escalar e crescer sem precisar chamar vocês para fazer uma coisa nova, né? Muito bem. Nesse processo, nessa jornada, surgiram alguns desafios, né? Eu queria destacar alguns aqui rapidinho, né? Mas que eu achei que foram os mais interessantes para a gente falar, né? Então, por exemplo, só uma introdução aqui. Os ABICs têm uma versatilidade de coletar coisas imensa, né? E, por exemplo, o SNMP faz com o pé nas costas, né? Faz descoberta, vai lá, atualiza, descobre as interfaces, tira as que já morreram, coloca as novas. Atualmente, considerado até um pouco mais moderno, a gente tem também um método de acesso API, né? Na API, um pouquinho mais novo, você tem lá um documento que te diz que chamadas que você tem que fazer para pegar quais informações dos equipamentos. Ok. Dá até para mencionar, inclusive, que tem um mais moderno, que eu diria talvez mais louco ainda, que são os logs, né? No log, o desenvolvedor meio que está despejando as coisas que estão lá, que ele acha relevantes para a aplicação dele, né? Aqui se aplica muito observabilidade, inteligência artificial, que está super em voga hoje, né? Aqui no nosso desafio, eu vou focar um pouco mais na parte de API, que foi um dos negócios legais que eu acho que a gente fez aqui. Muito bem. Item script foi um do que a gente achou assim, um desafio legal que a gente teve, demorou um pouco para a gente chegar numa situação, por exemplo, onde um código pequeno, né, como desse aqui, consegue fazer um acesso num equipamento, ir lá, pegar as credenciais, pegar um token, fazer outro acesso e usar esse token para tirar as informações, com 17 linhas, incluindo um comentário. Isso aqui é muito legal, porque não preciso do script externo, faço dentro do próprio ABICs. Não preciso usar também o Web Scenario, talvez fosse mais complicado aqui para fazer. Então, rapidinho eu tenho aqui a informação. Então, isso foi uma coisa interessante. Isso nos leva a meio que um outro desafio, que é o que acontece por você ser uma operadora, né? O que acontece? Você vai lá, faz acesso, e aí você não tem um equipamento para acessar. Na verdade, você está acessando um concentrador, e ali tem 500 equipamentos. E para cada um dos 500 equipamentos, tem um montão de informação, tem um horror de coisa. E aí, o que acontece? A gente cai numa situação onde eu consegui fazer o acesso, mas eu tenho que tratar muita dessa informação. Isso
foi um outro desafio que a gente tem aqui, que é, por exemplo, o tamanho, a quantidade de dados que eu tenho que processar. Nos Zabbix, pelo menos nas situações que a gente estava, que a gente tem, ele usa o MySQL usa o tipo texto que tem 64K. Pô, é grandão, é legal, né? Se eu tiver uma informação que eu vou coletar lá, um JSON de 1K, por exemplo, tá fácil, eu consigo colocar, tirar depois as coisas, informações de dependente itens, por exemplo. Mas o que acontece, como no caso que eu mostrei ali? O negócio cresce e não tem fim, né? Ele pode ficar absurdo, ficar com 700K, 1 mega, né? E aí a gente cai nessa outra situação, que é como é que eu vou lidar com essa informação toda antes de eu poder colocar nos Zabbix para não quebrar a informação que eu estou coletando. E a grande sacada que tem ali, que a gente usou e achou muito válido de estar lá, justamente foi pré-processing. Ainda nessa fase, o pré-processing, a gente consegue ir lá, pegar aquele monte de dados e, antes de ainda gravar qualquer coisa nos Zabbix, tratá-los, cortar o que precisar e ficar só com um pouquinho. Dali a gente consegue tirar só alguns hosts, ou talvez só algumas informações fracionadas, né, de diferentes coisas, e usar, inclusive, isso em LLD, por exemplo, com os JavaScript, se quiser, no item script para algumas coisas, né? Então, isso aqui também foi uma coisa muito legal que ajudou a gente. O último desafio aqui, ou última coisa que a gente teve, que a gente achou interessante, foi o uso de tags, e também isso para o BSM, né? E aqui tem meio que uma dica, né? Porque tags é muito bem-vindo, né? Tags é uma coisa legal da gente ter nos Zabbix, e o nosso aprendizado foi que a gente precisa fazer uma reflexão sobre como que a gente vai usá-las, e também isso se aplica ao BSM. A gente tem que sentar e falar, olha, vai ser desse jeito que a gente vai entregar, vai ser isso que a gente vai olhar, para não perder um pouco do sentido das coisas, né? A própria Zabbix, depois que ela fez essa migração de aplicação para tags e tal, ela fez também um white paper, né? Fez um paper explicando, olha só, que legal, a gente tem os diferentes tipos de equipamento aqui, a gente tem as várias soluções que a gente pode ter, e aí tem, por exemplo, os itens, uso tag de componente, os hosts, uso tag de class, targets, os triggers, uso tag de escopo, né? Muito bem, e na parte de BSM, que é usando totalmente de tags também, a gente fez essa mesma função de trazer as tags, as necessárias. A gente usa uma tag que chama BSM Scope, e através dela a gente descobre qual que é a disponibilidade que a gente tem que ter de um determinado circuito, né? Ali, conectividade é o nosso serviço, né? Quando a gente fez a nossa reflexão sobre como é que tem que ser. E essa conectividade é que a gente colocou como sendo uma tag. E nem preciso dizer também que a manutenção de serviços foi toda automatizada também, porque para não ter perigo de você ir lá, configurar o serviço, depois você criou, o host já mudou, e isso aí está totalmente diferente, né? Bom, acho que é isso que eu queria falar em termos de desafio e de coisas aqui. Falei bastante, vou passar um pouco o Gabriel para falar um pouco da nossa parte externa, né? Que é, até agora, tudo isso muito interno, né? E é o que eu quero comentar da parte de portal. Mas até corroborando ali com a tua fala também, Bruno, a questão, hoje em dia, tem muitas empresas que utilizam algum nível de automação nos Zabbix, mas simplesmente para a construção dos monitoramentos, população dos hosts e assim por diante. Mas ali, como o Bruno disse, a gente já passou para outro nível, a gente já foi para a automatização do provisionamento dos serviços que vão ser controlados dentro dos Zabbix. Então, quando a gente falou que a automação era uma premissa hard do projeto, é porque era mesmo. Tá? Então, foi bem bacana isso, e nada precisa ser criado na mão. Sobre portal, a gente falou lá sobre as entregas, né, de serviços da Hughes, sobre relatórios, assim por diante, para os clientes finais. Hoje de manhã também foi falado ali no relatório do IDC como algo importante, né, para as empresas, a questão da experiência, da utilização tanto para os clientes como para os usuários. Então, fechou totalmente aí com o nosso mote aqui, da questão de dar visibilidade para os clientes. Como é que funcionou o portal, então? Ele foi construído para os usuários finais, né, da empresa, então toda a parte dentro dos Zabbix ficou para troubleshooting e configurações internas. Esses usuários, eles acessam um Grafana ainda, né? Então esse daqui é um ponto para a gente olhar aí no futuro. Neste Grafana, ele pega ali uma página inicial, onde tem já algumas informações básicas do que está rolando no ambiente dele, quantos alertas está tendo por dia e assim por diante, e algumas outras considerações, mas ele foi construído dentro de uma estrutura que é possível
o usuário dar drill down dentro desse dashboard e passar para, por exemplo, outras telas, como questões de geolocalização, onde estão os seus equipamentos, se aquele equipamento está com algum tipo de evento ou status diferente do normal. Também questões ali quanto aos seus clusters, como é que estão as redundâncias dos clusters de SD-WAN, se eles estão com algum detalhe de saúde, podendo fazer drill down até o momento de saber como é que estão as interfaces. Então, detalhes mínimos a nível de interface daqueles ativos. Então, isso tudo aqui, os clientes hoje têm de forma em tempo real, conforme o monitoramento abastece. Uma curiosidade sobre esta construção aqui é que, para algumas das questões que estão nessa camada de visualização, foi necessário fazer uma customização a nível de plugin dos Zabbix com Grafana. Então, lá, aquele plugin ele foi customizado. Hoje, a Hughes dá para se dizer que tem o seu próprio plugin, por conta dessas customizações. Então, todas as informações ali que são necessárias para entregar essa visão estão garantidas junto nesse projeto da Hughes. A gente fez um plugin que chama Grafana Middleman. Boa. Legal. Vou dar uma resumida, então, em tudo que a gente comentou aqui até agora. Então, trazendo para vocês de forma concatenada todo esse fluxo que a gente falou aqui do projeto. Então, tudo isso parte ali de diversas fontes de dados. Então, o Bruno comentou, né, sobre alguns sistemas, JSON soltos, CRM para clientes e assim por diante. Passa por um processo de normalização para ser armazenado no CMDB, e esse CMDB, junto com os config files de todos os hosts, vai servir para popular todos os Zabbix e construir os monitoramentos. E também dar ali toda a questão do troubleshooting para o time interno e a visão do serviço para os clientes. Tudo isso sem nenhum tipo de intervenção humana, senhores. Então, no momento que entrou lá na parte de sistemas, CRM, controladoras, consoles, isso já vem tudo junto neste fluxo. Saiu de lá a mesma coisa, é retirado também de forma automatizada de todo o fluxo e retirado dos Zabbix. Esse processo todo deu bastante ganho para a gente e agilidade também quando coisas novas surgem, né? Vou falar um pouquinho dos ganhos também, Gabriel. Vamos falar em ganhos, então. A gente ganhou bastante coisa. Trazendo ali os principais ganhos, então, quanto à redução de implementação, absorção de novos clientes, assim por diante, estima-se que reduziu em torno de 50% o tempo para colocar novos clientes dentro do monitoramento. O menor custo de propriedade também, hoje mais cedo a gente estava falando sobre custo de propriedade, estima-se que é 8 vezes menos do que outras ferramentas comerciais, como, por exemplo, precificação baseada em host ou monitoramento e assim por diante, que a Hughes já utilizou no passado. Além disso, né, a gente tem toda uma visibilidade muito boa do desenvolvimento dos Zabbix, da questão do Alexei, assim como hoje de manhã ele falou, vai ser open source para sempre. Então, isso nos traz uma garantia do investimento muito grande. Além, é claro, de trazer ali, com base nos projetos especiais, os clientes especiais, a flexibilidade. Hoje, no painel também foi dito, né, que o open source não é simplesmente de graça, ele traz flexibilidade para as empresas trabalharem. E a gente utilizou isso a nosso favor. A escalabilidade e também a questão de uma ferramenta única para toda a Hughes. Hoje nós estamos com o SD-WAN, mas o objetivo é que a gente avance nos demais serviços. Isso aí. Não só também nessa parte de ganhos, mas a gente também está de olho no que está por vir. Então, também tem os futuros e as coisas que a gente quer ver adiante. Sem dúvida. Hoje mesmo já foi mostrado aqui muita coisa que a gente já colocou na nossa listinha, no nosso to-do list, e eu vou citar aqui algumas coisas que a gente está de olho. Então, primeira coisa ali, a questão toda do monitoramento focado em segurança. Também, no estudo do IDC, apareceu isso lá em primeiro lugar, a questão de segurança. Hoje nós já temos toda a parte de rede ali, então, baseada nesses monitoramentos que foram construídos, e agora a gente já parte ali, seja via log, seja via API, para monitoramentos de segurança. A questão do HA e load balancing de proxy, vocês viram que o nosso core ele já é altamente disponível, mas agora a gente aumenta a resiliência do nosso stack de monitoramento com a questão dos proxies também serem altamente disponíveis. O provisionamento já do just-in-time ali de usuários já presente na 6.4, mas como a gente está trabalhando só em LTS, a gente vai pegar agora na 7. A questão também da retrocompatibilidade com proxies está presente na 6.4.
vamos herdar ela agora na 7. E também um tema bem importante para nós, principalmente nessa questão de recursos computacionais, agora, para escalar os serviços, são as questões todas de melhoria nos poolers dos ABICs na 7.0, que a gente vai conseguir escalar os nossos serviços, nossas coletas de dados e assim por diante, melhorar a questão de entrega sem precisar fazer investimentos adicionais com o que já temos feito. Então, aqui, um pouco do que a gente trouxe. E, claro, questão de logs ali, né? Até para a gente seguir aquela visão bem louca do que é o log ali. Mais adiante a gente vai também lidar com essas coisas, com certeza. Senhores, e é este um pouco do case de sucesso que a gente gostaria de trazer aqui para vocês. A gente vai estar aí presente hoje no evento, hoje e amanhã, então quem também quiser conversar conosco nos intervalos, tirar dúvidas, e também se tiver dúvidas agora, daí não sei, Victor, se tem alguma pergunta, senão a gente está rolando por aí, podem nos encontrar. Tá joia, obrigado pessoal.